Olá pessoal, Denise Queiroz, estamos aqui com mais uma aula e hoje nós vamos ver a lição de número 11, tema Como Adorar o Deus Santo, Levítico capítulo 1 ao capítulo de número 10. Nós vamos ver aqui a nossa introdução, nossos pontos, nossa aplicação pessoal. Já quero pedir a você que se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha aí o nosso vídeo. Vamos lá iniciar a nossa aula. Texto áureo. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus, porque eu sou santo. Aí nós vamos ter a nossa leitura bíblica, verdade prática, introdução, os tópicos e aplicação pessoal. Leitura bíblica para estudo, Levítico 1, do 1 ao 17. Nossa introdução, depois nós vamos ter aí o primeiro ponto, o livro de Levítico, com 3 subpontos, título, tema central, importância e propósito. Já o ponto 2, sacrifícios e ofertas. Sacrifício voluntário, sacrifício obrigatório, sacrifício de Cristo. E no terceiro ponto, a consagração dos sacerdotes, escolhidos por Deus, as vestes sacerdotais e as exigências. Então vamos lá para a nossa introdução. Levítico foi escrito enquanto Israel ainda acampava diante do Sinai. Enquanto Êxodo tem por tema a comunhão que Deus oferece ao seu povo mediante a sua presença no tabernáculo, Levítico apresenta as leis pelas quais Israel haveria de mantê-la. É o manual do serviço sacerdotal, das ofertas e do sacrifício no tabernáculo. Ponto 1, o livro de Levítico. Vamos lá no ponto 1. Nós temos aí o primeiro tópico, título. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. No hebraico, os títulos dos livros do Pentateuco vêm de sua primeira palavra, vem das primeiras palavras. Nesse caso, chamou o Senhor. A partir da tradução para o grego na Septuaginta, passou a ser intitulado Levítico, pois seu conteúdo trata das leis relacionadas aos ritos, sacrifícios, serviço dos sacerdotes e levitas. E aí nós já vamos 3 pontos. A tribo de Levi foi separada para as funções ministeriais, mas só Arão e seus filhos, os seus descendentes, é que poderiam ali ser os sacerdotes, tá certo? A sua descendência. Todos os sacerdotes eram efetivamente da tribo de Levi. Todavia, nem todos da tribo de Levi eram sacerdotes, tá certo? Tinha que ser da tribo de Levi, mas nem todo mundo era sacerdote. E o ponto 3, o livro é um manual de regulamentos e normas sacerdotais. Vamos lá, ponto 2 do 1. O que nós vemos aqui? Tema central, do livro de Levítico. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O tema principal do livro de Levítico fica claro nas declarações dos versos 11, 44 e 45, 19 e 2. Sendo o pecado o grande problema do homem e a fonte de sua separação do Criador, como o israelita se aproximaria desse Deus santo? Uma pergunta bem interessante. Se Gênesis mostra o pecado do homem e este é um livro da redenção, Levítico mostra como o homem pecador pode andar em comunhão com Deus. Nosso ponto 2. Nesse livro a palavra santo ou santidade é mencionada mais de 80 vezes e a palavra sangue surge 93 vezes. Sem derramamento de sangue não podemos nos aproximar de Deus. Somos salvos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Já o ponto 3, o tópico 3 do ponto 1, importância e propósito, aí no nosso livro de Levítico, capítulo 11, no verso 45. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para que eu seja o vosso Deus, portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Deus chamando o povo aí à santidade. Levítico é o centro do Pentateuco, não só pela localização, mas também pela ênfase, tá certo? O Pentateuco são 5 livros, mas a ênfase que é dada ao livro de Levítico, ele é puxado foco para ele, é como ele teoricamente fosse o mais importante do Pentateuco, mas todos os livros do Pentateuco são importantes, toda a Bíblia.
Ponto 1. Devemos lembrar que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a reeducação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Já no ponto 2, temos na obra de Cristo na cruz a exata compreensão desse livro. Quando estudamos Levítico e Hebreus juntos, vemos que a cruz não foi um acidente, mas providencial e necessário, cumprindo tudo. Ou seja, era necessário que Cristo morresse na cruz para que nós fôssemos salvos. E aqui nós vamos continuar o ponto 3 do 1, continuação. Mesmo não sendo mais praticados os sacrifícios levíticos, trazem princípios e valores, né? Princípios valiosos, como a atrocidade do pecado do homem e a misericórdia de Deus. A solução que o pecado exige custa muito, o que mostra o seu terrível caráter. Ou seja, pecar pode ser fácil, mas vai custar um preço muito caro para a remissão desse pecado. Aos olhos de Deus, o pecado custa muito caro. Custa sangue, sacrifício, dor e morte de um substituto. A misericórdia de Deus proporciona ao homem caído um caminho de perdão e restauração. Tá certo? Esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Não tem outro caminho para que o homem possa voltar para Deus. Já no ponto 2, sacrifícios e ofertas. Vamos para uma observação aqui bastante interessante. Levítico apresenta as leis, rituais e sacrifícios pelos quais Israel deveria ter consciência de sua pecaminosidade, da necessidade de receber a misericórdia de Deus e manter a comunhão com Ele. O tabernáculo inaugurado, Israel recebe de Deus através do seu mediador, um conjunto estruturado e regulamentado de sacrifícios ou ofertas, dividido em voluntários e obrigatórios. Cada um deles revela um aspecto da obra de Cristo. Ou seja, quando o tabernáculo foi inaugurado, aí nós vamos ver aí a questão das ofertas voluntárias, tá? Sacrifícios obrigatórios, tá certo? Então, no decorrer nós vamos entender qual a diferença e quais são essas ofertas e esses sacrifícios. Ponto 1 do 2. Sacrifícios voluntários. Olha lá, vamos ver. O primeiro é o holocausto, já conhecido desde os tempos primitivos. As vítimas apresentáveis tinham custo variável, desde a grande até o pequenos, animais do rebanho e mesmo pássaros, o que permitia que os mais pobres oferecessem adoração. Ou seja, é uma forma de equidade. Todos tinham a oportunidade de oferecer sacrifício a Deus, se era um animal pequeno ou se era um animal grande, de acordo com a sua condição financeira, mas todos tinham aí a oportunidade de oferecer a adoração ao Senhor. A frase-chave está no capítulo 1, verso 9. Queimarás tudo sobre o altar. Em cada holocausto, a vítima inteira era queimada e subia na fumaça do altar do Senhor, com exceção do couro que pertencia ao sacerdote, que era o oficiante, né, como indenização por seu serviço. O holocausto era um retrato da entrega completa de Cristo. Ou seja, o animal era sacrificado ali, mas o couro era retirado como um pagamento para que o sacerdote exercesse o serviço. Ou seja, ninguém trabalha para Deus de graça, tá certo? Deus sempre recompensa. Vamos continuar aqui, ponto 1 do 2. Continuação. A segunda oferta voluntária era a oferta de manjares, na qual o fruto do campo era oferecido. Era a única oferta sem sangue. A oferta de cereal lembrava ao povo que sua comida vinha de Deus e que, portanto, eles deveriam suas vidas a Ele. Ou seja, essa é a única oferta que não havia derramamento de sangue. A oferta de manjares, tá certo? A terceira oferta voluntária era o sacrifício pacífico. Essa era a terceira oferta voluntária, também chamada de oferta da paz.
As ofertas pacíficas consistiam num sacrifício oferecido por alguém que celebrava uma bênção recebida ou buscava a bênção de Deus. Aqui, o ofertante recebia uma parte de volta para banquetear-se com ela. O ofertante se alimentava da oferta como nós nos alimentamos de Cristo. Olha só, a pessoa fazia uma apresentação por ter recebido uma bênção, por estar esperando algo de Deus, só que ela também recebia uma parte dessa oferta para que ela fizesse um banquete, ela pudesse ali também se alimentar. Aí é uma via de mão dupla, tá certo? Ponto 2 do 2. Agora aqui já são os sacrifícios obrigatórios, tá certo? Eram obrigatórios porque era a única forma de receber o perdão, ou seja, não tinha uma outra forma. Ou eu fazia do jeito que está dizendo aqui, que eu vou passar para vocês, ou não tinha perdão. Graças a Deus que hoje nós estamos vivendo na graça do Senhor Jesus Cristo. Não há mais a necessidade desse sacrifício, mas vamos entender a história. Era a oferta pelos pecados por ignorância, seja do sacerdote, de todo o povo, de um príncipe ou de qualquer pessoa. O propósito era expiar a culpa por pecados cometidos de forma não intencional, geralmente por negligência, ou seja, mesmo a pessoa pecando aí meio sem querer, sem intenção, tinha que oferecer ali o sacrifício para pedir o perdão, tá certo? E alcançar o perdão. Oferta pelos pecados voluntário, dada como expiação por pecados cometidos contra o próximo, causando-lhe prejuízo, exigindo restituição à parte ofendida, e também como uma purificação de pecados profanos ou de doenças físicas, tá certo? Uma observaçãozinha aqui, ó. As porções de gordura, os rins, o fígado eram oferecidos a Deus, e o restante do novilho tinha que ser comido dentro do espaço do tabernáculo. Os sacrifícios era a sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo, ou seja, era feito o sacrifício, tirava-se a parte do Senhor, como eu fiz a leitura, e tudo o que sobrava tinha que ser comido dentro ali daquele espaço do holocausto, tá? Não podia levar para fora o espaço ali do tabernáculo, não podia sair, tá certo? Continuando aqui o nosso ponto 3, o sacrifício de Cristo. As regras de Levítico foram estabelecidas por Deus e não pelo homem, e deveriam ser criteriosamente obedecidas. Essa é a razão de tantos detalhes. Deus não permitiu e não permite que o culto a Ele seja feito de qualquer maneira, tá certo? Então Deus ensinou, olha, é para ser feito dessa forma, então tem que fazer desse jeito. Mas muitas pessoas querem fazer de qualquer forma, Deus acaba não recebendo. Então se vai cultuar o Senhor, faz direitinho do jeito que Ele ensina, tá certo? Segunda razão é que tudo aquilo prefigurava o perfeito sacrifício que poria fim a todos os outros, a saber, de Cristo, tá certo? O de Cristo. Esse sacrifício de Cristo, após Jesus morreu, ressuscitou, nós não precisamos mais oferecer esse sacrifício. Nós temos aí, através da pessoa de Jesus, acesso diretamente ao nosso Deus. As regras de Levítico compõem um processo de revelação de Deus, que se concluirá em Cristo Jesus. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, já foi oferecido na cruz. Por meio de sua morte, fomos definitivamente reconciliados com Deus, somente através de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Já no ponto 3, a consagração do sacerdócio. Até esse momento ainda não havia sido designado um sumo sacerdote, um sacerdócio formal e um conjunto de obreiros para o tabernáculo. Até esse momento aqui, nós vamos ver agora no ponto 1, já desse ponto 3, olha só, escolhidos por Deus, Levítico 8:2. Tomarão os seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos. Deus, por sua soberania, escolheu Arão e seus filhos para o sacerdócio. Foi Deus que escolheu. Deus olhou, eu quero isso aqui, e acabou a história. É a escolha dele. A primeira consagração ao ministério aconteceu com Arão e seus filhos.
E logo depois toda a tribo de Levi foi separada para as funções do tabernáculo, ainda que nem todos para o sacerdócio. Deus separou toda uma tribo para trabalhar para o serviço do Senhor, mas nem todos dela seriam sacerdotes, tá certo? Uma observaçãozinha aqui, ó. O ministério pastoral, sua maior crise diz respeito a pessoas que lá estão sem a inabalável convicção de terem sido escolhidos por Deus. Gente, isso aqui é tão perigoso. Nós vamos já ver aqui. Pessoas que se denominam pastor, abrem congregações, e aí depois as coisas desandam, não dá certo, porque fica naquela, foi Deus que chamou, Deus que não chamou, foi da vontade do homem. Isso é muito perigoso, tá certo? Obra do Senhor é uma coisa muito séria. O ministério não pode ser resultado de acordos. Eu vou fazer um acordo aqui, eu vou dirigir igreja tal, vou falar com o pastor tal, que é de igreja X, para fazer um acordo ali com ele. Não, gente, não é empresa onde você arranja emprego. Igreja, você tem que exercer o ministério a qual foi chamado por Deus, o seu chamado, tá certo? Então cada um fica no seu canto. Ou seja, acordos, conchavos, negociatas ou desejo de administrar, de admiração. Não, eu acho que eu devo ser pastor, eu acho que eu devo ser isso, de aquilo, bispo, apóstolo, sei lá, não sei o que. Aí a pessoa vai se autodenomina e aí depois dá com burros na água, tá certo? Espere Deus te chamar. Se Deus já te chamou, então vai, segue de frente, que Deus é contigo. Quem se autoconvoca já está destinado ao fracasso. Deus não abre mão dessa prerrogativa, conforme explicado por Jesus, Mateus 9,38. Ou seja, se Deus te chamou, ele se responsabiliza por tudo, meu irmão. Agora, se Deus não te chamar, tu vai andar sozinho, porque Deus ele não vai se responsabilizar não, tá certo? Então, espera no Senhor. Ponto 2 do 3, as vestes sacerdotais. Escolheu primeiro Arão e seus filhos, e agora eles tinham uma veste para que eles pudessem vestir de acordo com a vontade do Senhor. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes a seus filhos e as vestes de seus filhos. Olha só uma coisa interessante, Deus preparou tudo, Arão, seus filhos e as vestes de todos eles. Arão e os demais sacerdotes deveriam se trajar adequadamente toda vez que entrasse no tabernáculo. Não poderia se vestir do jeito que quisesse. Deus havia planejado vestes especiais para eles. A roupa do sumo sacerdote era composta de 7 peças. Vamos lá, 7 peças. Calções, uma túnica branca, uma sobrepele azul, sobrepeliz, azul, com companhias e romãs na orla, umas campainhazinhas, A estola sacerdotal, um cinto, um peitoral com uma lâmina de ouro, e nessa lâmina estava escrita a mais linda frase: santidade ao Senhor, tá certo? Deus ordena vestimentas especiais para cobrir os sacerdotes e evitar qualquer semelhança com as nações idólatras. É uma roupa específica, só aqueles sacerdotes teriam aquele tipo de roupa, ninguém mais. Mas a roupa não fazia o sacerdote. Eles não usavam essas roupas para mostrar sua beleza, seu status social. É porque eu sou melhor, eu me visto melhor. Não, não era isso. Tinha um propósito aquelas vestes. Ele fora chamado para servir a Deus e ao povo, ou seja, tinha também ali não só servir ao Senhor, mas também ao povo de Deus. Já no ponto 3 do 3, nós vemos aí exigências, Levítico 10 do 1 e 2. Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Olha só, é perigoso fazer aquilo que Deus não mandou. A pessoa querer tomar na frente, fazer do seu jeito. Não, Deus tinha dito, olha, é para ser desse jeito. Quem sair da risca
vai passar pela punição. Não é que Deus é um Deus carrasco, não. Quer fazer para ele, tem que ser do jeito que ele quer, meu irmão. Ninguém é obrigado a servir a Deus, e Deus não é obrigado a te aceitar. Ele te chama, tem que ser do jeito que ele quer. As responsabilidades do sacerdote eram muitas e detalhadamente explicadas por Deus. Havia um banho público, troca de vestimentas e uma unção com óleo especialmente preparado. O aroma da unção era exclusivamente preparado para o sumo sacerdote. Ninguém possuía aroma idêntico, ou seja, aquela unção, aquele perfume que o sacerdote utilizava no momento da unção, ninguém mais dentro do povo de Israel poderia ter aquele mesmo aroma. O povo precisava entender que estava lidando com Deus santo e totalmente diferente dos deuses falsos das nações à sua volta, ou seja, era um Deus santo, verdadeiro, um Deus que estava com eles. Eles tinham que ter essa consciência. Por essa razão, Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. No que pecaram? A Escritura diz que eles ofereceram fogo estranho ao Senhor. A palavra estranho aqui significa desconhecido e não autorizado por Deus. Uma pequena observação: o Espírito Santo não leva ninguém a fazer nada que seja contrário à palavra de Deus. Então nunca diga que se você errou foi porque o Espírito Santo te guiou. Não, o Espírito Santo não faz isso, tá certo? Pelo contrário, ele te guia, ele te ensina aí pelo caminho certo. E aí, a nossa aplicação pessoal. Será que agora, reconciliados e em plena comunhão com Deus, por causa da perfeita obra de Cristo, temos vivido de modo digno e em constante gratidão? Será que nós temos vivido assim? Então, nós vemos aí, amados, fazendo uma rápida recapitulação, nós vemos o título, né, o ponto central. Nós vemos também aqui a questão dos sacrifícios obrigatórios, voluntários, a família a qual foi escolhida para exercer o sacerdócio, a tribo que foi escolhida para o serviço. E lembrando, nem todos da tribo participaram do ofício sacerdotal. Então, Cristo, ele é o centro de tudo, é o centro desse livro. Tudo que foi falado aqui aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Ele foi quem foi oferecido como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai. E ele é o nosso mediador entre Deus e o homem. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Fica na paz e até o próximo vídeo.